Olá, estamos no ar, tudo bem, gente boa? Agora, hoje, dia 3 de abril, agora aqui na Inglaterra, 4 da tarde. Tudo jóia, tudo bem? O pessoal vai chegando aí. Gente, essa live aqui, nós vamos falar sobre política, então se prepare e calma. Seja educado, seja tranquilo. Hoje estaremos recebendo aqui o meu amigo querido Pastor Disney, lá da Espanha. Ele vai entrar aqui já já, tá bom? Enquanto ele... Ó, ele entrou ali, ó. Acho que ele tem que só que me mandar a solicitação, é isso? É isso, né? Veio, beleza. Gente, seguinte, muitas coisas para falar hoje e você vai conversar Macedo, que está lá em Valência, na Espanha. Tá bom? Hoje vamos falar de política, hoje vamos falar de coronavírus. Hello, my friend, como está? Que tal? Estou bem, bem, graças a Deus, bem, apesar de tudo, não? Apesar É de um tudo, momento tá muito dominando bem. complicado. Tá? Está cortando, eu não te entendi a última frase. Tá dominando bem o espanhol? Não domino bem nem o português, como eu vou dominar bem o espanhol? Línguas não é comigo, não. Eu nunca fui bom nem em português, eu sempre passei com a nota C. Nunca Eita. fui reprovado, nunca fui para nada, mas nunca passei com B em português. Eu imagino espanhol, mas estou hablando estou. Sabe que aqui foi meu maior drama foi quando, imagina, para aprender a falar inglês aqui, quando me convidaram para pregar. Meu Deus do céu, suei frio. Isso é complicado. Eu acho que a pregação, eu pelo menos perco, uns 40% da qualidade, não porque é a ação do espírito, né? Mas a qualidade, por causa do vocabulário. O vocabulário é o mais complicado sempre, né? É, porque você pregando na nossa própria língua, a gente improvisa e faz Sim. piada, brinca e conversa, mas improvisar em outro idioma é complicado. Eu morei na Inglaterra, eu acho que o espanhol se torna mais difícil por ser parecido. Então, você troca palavras que não é para trocar, e as que é para trocar você não troca. Na Inglaterra, ou você fala inglês ou você não fala. Não tem como misturar. Não dá para falar o porto-inglês. Aqui, agora, o portunhol já dá. Já dá. Eu Uhum. fui uma vez à Espanha e achei que falava espanhol e não falo nada. No É, eu, começo, antes de vir para cá, eu também pensava que falava. Porque eu vinha de férias, passeava, assistia filme, ia para o cinema, viajava. Mas depois que você vai lidar com a língua, aí você vê como é complicado. complicadíssimo. Uhum. Então, o pessoal tá chegando aí. O Davi, meu amigo querido lá de Mojimirim, tá por aí. Abraço, meu brother, gente boa. Aderaldo tá lá em Americana, tudo bom? A galera tá chegando. Gente, aí embaixo, ó, tem um pontinho de interrogação que se você apertar, você pode mandar pergunta no tema que a gente vai tratar hoje. Mas viu, ó, bom, o mundo está assustado com o corona. Como é que está em Valência, na sua cidade? Como é que está aí? Valência é a quarta cidade mais, o estado mais populoso da Espanha e é o sexto na questão do coronavírus. Então, quer dizer, comparando com Madrid e Barcelona, nós Quarto, estamos. Está me escutando? close e o sexto em contaminação do É vírus. isso, isso. É quarto população e sexto em contaminação. E o problema é que a gente não sabe as cidades, entende? Aqui ainda falta informação, né? Não é tão precisa. Quer dizer, eu tenho mais informação das cidades do Brasil que está infectada do que daqui. Entendi. Eu sei a minha região, eu acompanho e estou interagindo, porque todo mundo fala, não vai atrás das notícias e tal, mas eu preciso saber, entende? Porque, querendo ou não, eu tenho que prestar conta para a gente. E Entendi. gente precisa saber, da minha opinião. Então, eu verdadeiramente estou todo dia vendo, verificando, no meu país, aqui, no mundo em geral, dentro do que eu possa ver. Mas é uma situação muito complicada, muito complicada. Eu jamais pensei em experimentar uma situação dessa. Realmente, Eu não sei como seremos depois disso tudo, viu? coisa de filme, né? Parece que a gente tá, não é Coisa real. de filme. E filme de terror, né? Horror, terror. Filme de terror, filme de terror. Espanha pastoreando já. Não entendi a pergunta.
Há quanto tempo está na Espanha, pastoreando igreja? 6 anos e 5 meses, pastoreando igreja, cuidando de gente, vivendo com gente. É um momento muito bom. A Espanha estava vivendo um momento bom, muito bom. A nossa igreja mãe aqui está reagindo de uma maneira maravilhosa. Hoje temos reunião toda hora. Eu vou sair contigo aqui às 6 horas, eu tenho outra reunião. Às 8 eu tenho o meu grupo caseiro, que é o grupo da igreja, né? E nós chamamos de mesa aqui, né? E, então, quer dizer, hoje mesmo é um dia que estamos bem ativos, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alex, do pastor Joseph, porque eles verdadeiramente estão fazendo um trabalho maravilhoso. Hoje eu reúno mais com eles do que quando eu podia reunir com eles. É verdade. É verdade. É uma realidade. A galera tá falando mais com a família, do que antes, né? É verdade. E está mais quebrantado, está morando mais. Nós temos oração todo dia às 6h30. E as coisas estão acontecendo, né? Eu fiquei sabendo agora que uma sobrinha minha está com corona. E, Uau. ela é enfermeira aqui na Espanha, né? Então isso dói muito, né? E porque querendo ou não, dizem que metade da população vai pegar, 90% não, nem vai sentir o drama, mas os 10% é complicado, é muito complicado, né? Nós temos uma questão de morte na Itália de mais de 10%. Aqui nós já estamos com 9%. Então, quer Uau. dizer, é de morte. Eu não estou falando de casos graves. Então, isso dói, né? Eu não sei até onde Deus vai permitir isso, porque ainda eu creio que Deus está no controle, né? Eu creio que ele não é o culpado, jamais penso nisso, Aham. mas ele ainda tem um controle de toda a humanidade. E se Jesus estivesse aqui e falasse acalme, como ele mandou acalmar o mar, acalmaria. Mas eu não sei. Eu não sei até teologicamente, profeticamente, eu vejo muitas versões, né? Tem gente do extremo e tem gente do outro extremo. Eu procuro ouvir todos e dar uma opinião, né? Então eu estou orando a Deus para que verdadeiramente meu país, o Brasil, sofra menos, porque a Espanha, que tem uma das melhores saúdes públicas do mundo, está sofrendo como está sofrendo, Uhum. né? E eu fico imaginando o que pode acontecer no Brasil. Quando a gente estávamos lá, você estava lá, nós moramos em São Paulo, fomos vizinhos, a sua mãe foi quase minha mãe, né? É. E a gente via como era complicada a saúde pública, né? E era muito complicado. Isso sem pandemia, sem nada, sem nada. E agora deve estar muito mais complicado. Sim. Agora, Covid-19 está trazendo reações assim no planeta Terra inteiro, nunca vi nada parecido. E, que é o destaque nosso aqui para nossa conversa, parece que se acentuou mais ainda, ou é impressão minha, não sei, a polarização, as tretas, as brigas políticas no Brasil. Gente, seguinte, para quem não sabe, quem estiver chegando a assistir depois no YouTube, esse papo vai ficar no YouTube, Facebook, tudo, depois vocês podem assistir. O pastor diz, já pastor há muitos anos, quantos anos já no ministério diz? Uns Eu, 4. 27 anos. 27 Ei, anos, agora dia 20 de março. Jabe, parabéns! Parabéns, que Anos, legal. 20. Olha aí, essa frase eu ouvi uma vez do Jeremias Pereira, falou para mim, eu assisti ele pregando, né? E ele falou assim, ó, você ser convidado para pregar nos lugares é uma boa, mas quando você é pastor há mais de 20 anos, tem que pegar a mesma Bíblia que os crentes lêem todo dia, tem que ser criativo. Olha, é um desafio. Meu irmão, pregar é a coisa mais fácil do pastor. Tá? Tem uns que não têm dom e tenta, né? Tem uns que não têm dom e querem pregar. Mas do ministério a coisa mais fácil é pregar. Então, quer dizer, pregar na igreja dos outros é bênção pura. Todo mundo. Se você pregar razoavelmente, você é aplaudido, o pessoal te ama, te quer. Vai lá, prega 20 vezes num mês ou em 2 meses. Esse mesmo público vai diminuir bastante, viu? O seu imposto vai cair. Então, gente, e o Disney é um cara muito, muito inteirado na política, no cenário político brasileiro, por isso que eu achei que foi um tema muito, muito legal, porque ele sabe falar com muito mais propriedade do que eu. Eu sou um curioso só do assunto. Mas,
Você vê, nos últimos 30 anos teve uma transição religiosa no Brasil massiva, não é novidade para ninguém. Depois de 5 séculos da dominação da Santa Sé no Brasil, previsões dizem que em 2022 o Brasil será, não sei, eu li isso, tá, no site lá do IBGE, provavelmente será de maioria evangélica. Ok, o último censo de 2010, uma coisa assim. Com isso, o desenvolvimento das igrejas o pessoal tem título de eleitor, né? O voto conservador aumentou muito, tudo isso que a gente está vendo no Brasil. E nós vamos falar hoje sobre isso. Cara, você está acompanhando a política? Eu sou apaixonado pela política, tá? Ah, Eu fui daquela geração que não podia ter televisão. certo. E a igreja que eu fazia parte, meu pai era o pastor, mas caía na minha mão um jornal. Desde os 10 anos eu lia jornal todos os dias, menos o sábado. E quem sabe, nós dois já fomos adventistas, quem não sabe fica sabendo agora, né? E tenha misericórdia de nós. Sim. E os adventistas também têm misericórdia de nós. Então, eu sempre fui apaixonado pela política. Eu, desde criança, com 10 anos de idade, eu já tinha meu partido, eu já tinha meu candidato, né? Então, eu sempre fui muito apaixonado pela política. Eu pensava até que a minha carreira seria na política. Em 89, eu era pré-candidato a deputado estadual, não ganharia no Rio Grande do Sul. Mas aprove Deus que Deus me liberou disso, me livrou disso. Opa, deu uma travada aí. Aí, voltou. Uma ligação, não sei de quem é, né? A política é algo assim necessária, importante. Nós somos Sim. um ser político, mas a política partidária no Brasil ela é muito complicada, né? E eu acho que depois das redes sociais ela complicou no mundo todo, mas no Brasil um pouco mais, né? Tanto que eu estou fora do Facebook, eu... Deu uma travada. Perdão, está me ouvindo, e porque é muita tolice. Todo mundo Muita. se acha cientista político, né? E isso é uma loucura, né? O cientista político é aquele cara que desbruça na política, tem uma visão, né? Nós temos alguns muito bons no Brasil, né? E procura ter um equilíbrio. Pode ter uma tendência da esquerda ou da direita, mas ele tem um certo equilíbrio, né? E no Facebook, nas redes sociais, as pessoas se acham. É um negócio assim absurdo. Eu vejo ex-ovelhas minhas no Brasil, são coisas assim estranhas. Garoto que estudou conosco na escola que nós temos, que fundamos no Brasil há 20 anos. Esse mês de março também foi 20 anos que nós criamos o Instituto Educacional Fileu. E olhe pelo Fileu, porque imagine, né? Nós temos 21 empregados e não sei como nós vamos sobreviver a isso. Então, a política ela é importante, ela é necessária, né? E agora tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Falta equilíbrio. Falta equilíbrio. Usou a palavra certa. E realmente, inclusão digital, todo mundo virou especialista em tudo. E umas opiniões meio rasas, meio. Bom. Agora, olha só. Esse canal, eu tenho um canal no YouTube. Sempre falo para pastores e líderes, principalmente, mas não exclusivamente, mas principalmente pessoal que está na função de liderança. E eu estou um pouco assustado. Quero que você me diga o que está acontecendo, cara. Estou vendo muito pastor, alguns que nós conhecemos referências, não, eu não, eu acho que não deixou de ser homem, não deixaram de ser homens brilhantes, de mentes brilhantes. Tenho grande respeito por eles, porém assumindo de vez um ativismo. Então, uma primeira pergunta para você: pastores ou ativistas? O que acontece? Eu disse para alguns, que são meus amigos, que devem até estar me ouvindo, que tem alguns que são muito mais políticos que pastores, né? Eu lembro de 2002, na campanha de 2002, quando as redes sociais estavam no começo também, essa briga, ela era ínfima, mas já existia. E eu fiz um post dizendo, irmãos, nós somos cristãos. Se a igreja não tem a melhor resposta do mundo, saia dela. Porque não é a política que tem a melhor resposta do mundo. O que eu conheço de história cristã ou história geral
a igreja que deu o norte para o mundo, nunca foi a política. Né? Na escravidão, quem deu o norte foi a igreja. Nos direitos humanos, quem deu o norte foi a igreja. Na Segunda Guerra Mundial, Deus usa profetas, homens de Deus, de alguma maneira, para que o mundo não seja dominado pelo nazismo. Então, eu acho que a igreja, alguns pastores hoje, eles estão, eu não sei se embadecido ou são tolos. Alguns são tolos, né? Com todo respeito aos meus colegas do ministério, né? E outros, eu não sei, eu verdadeiramente não sei. Então, eu vejo assim, em 2002 houve isso, e eu acreditava, né, na minha santa ignorância de adolescente, que quando começasse a democracia, eu lembro da eleição do André Franco Montoro em São Paulo, e eu acompanhei todos os candidatos e ficava isso, brigava contra os que eu não queria, e era garoto, né? Eu brigava contra o PT já com 18 anos de idade. Você brigava com o PT desde novo? Desde novo, e gente boa. E eu, moleque, né? Um moleque, eu tinha 18 anos, e eu li o Jornal da Tarde, que é para quem não conhece, era um jornal, o segundo jornal do Estado de São Paulo. E a gente tinha um momento, palavra do eleitor, então eu comecei a discutir e uma vez discuti com Carlito Maia. Carlito Maia é um dos fundadores do PT, uma das cabeças pensantes, né? Eu, um mero ignorante, na minha santa ignorância da época, né? A gente discutia, eu tenho esses recortes guardados. E eu acredito que em 2002 a igreja foi picada pela política, mas picada de uma maneira muito errada. Um dos meus líderes, ou quer dizer, o meu maior guru, se eu posso chamar esse guru, o meu maior mentor, ele era uma versão, era a melhor versão que eu conhecia de pastor. Ele tinha uma visão mais à esquerda que a minha, né? Mas o dia que ele largou essa visão e optou pela política, eu creio que isso foi um grande problema da igreja, porque a igreja brasileira, ela tem a Assembleia de Deus, tem a Universal, tem outras igrejas grandes, mas a primeira igreja que mexe com política é a Universal. Eles queriam ter deputado em todo o estado, senadores, etc., como hoje temos um prefeito no Rio de Janeiro. Sim. Depois, a Assembleia de Deus abre um departamento de política dentro da igreja. A Quadrangular também. Isso é horrível. Horrível. Então, esse pastor que liderava um grupo de pastores e liderava uma parte da igreja no Brasil, que é o meu mentor, na época da Dilma, eu acho que dos problemas do Brasil também foi a Dilma, muito grande, né? Ele acaba fazendo uma opção declarada. Né? Então, esse cara que era o equilíbrio para os pastores relativamente que pensava, que tinha os reformados, os batistas, os pentecostais equilibrados, eu acho que nós perdemos essa referência. Eu acho que ali começou um erro grave, grande. Né? Eu lembro, eu estava aqui na Espanha, quando na madrugada Deus me incomodou muito, muito. E eu mandei a mensagem para ele, que ele é meu amigo até hoje, a amizade minha com ele não vai se perder. E eu falei, não faça isso, que vai acontecer isso, isso, isso. E eu falei, meu irmão, quem é Dilma na história? Defender Dilma, né? E ele não fez. Ele fez totalmente ao contrário disso. E eu acho que nisso surge um antipetismo absurdo, né? Que o PT não é tão ruim quanto imagina, mas o PT, na minha concepção política, os dois piores governos que nós tivemos foi Fernando Henrique e Lula. Deixa eu explicar por quê, tá? Antes que me atirem pedra. Fernando Henrique, porque ele era um sociólogo, uma das pessoas mais inteligentes do mundo. Então, a gente imaginava que esse cara vinha mudar a história do Brasil. Santa ignorância minha. Né? Aí veio um moço lá de Pernambuco, lá da minha terra, né? Vem num pau de arara, é um metalúrgico, um cara que não terminou o ensino fundamental.
Então, a gente imagina que esses caras vão fazer diferença. Né? Sim. Porque eu não esperava nada do Collor, porque eu já sabia quem era Collor. Né? Minha tia era dentista lá em Alagoas, na época. Já conheci um pouco a história dele. O Itamar acabou sendo, nessa meu período de vida, o melhorzinho entre todos, que de alguma foi um mandado tampão e ele conseguiu fazer uma conciliação. Né? Uhum. Eu não espero, infelizmente, nada desse que está aí. Eu lamento, eu oro muito por ele. Eu nunca orei tanto pelo presidente na minha vida como eu oro pelo Jair Bolsonaro. Mas ele passou a minha expectativa negativa. Eu lamento informar isso, mas essa é a informação que eu tenho. Mas ele, diferente do PT, na esquerda, o evangélico era visto, e ainda é visto, como ignorante. Apesar que, vamos ser sinceros, o governo do PT, com o sindicalista, tudo, são mais ignorantes que a maioria dos pastores, dos líderes. Sabe? E como eu esperava no Fernando Henrique, o Fernando Henrique tinha um grupo de sociólogos, um grupo de intelectuais bom, ele tinha um grupo político bom, mas, infelizmente, não deu certo. Eu acredito que, entrando assim até num parente, que o maior problema do homem não é o dinheiro, não é o sexo, é o poder. O poder envaidece, o poder faz você perder a direção, o poder faz você ser ignorante, porque você quer ter o poder. Eu lembro quando o Sarney fez de 4 para 5 anos, quando o Fernando Henrique fez a reeleição comprada. Eu lembro quando, em 2014, foi talvez a eleição mais roubada da história do Brasil, porque até 2014 tinha muito dinheiro de corrupção, mas muito dinheiro. Então, eu acho que foi a pior que teve. E em 2018, na eleição de 2018, nós tivemos o antipetismo e os caras começaram a amar a gente. Né? E porque eu lembro também desse meu mentor ele dizendo: ninguém elege mais ninguém sem a igreja evangélica. Uhum. E nós precisamos nos estruturar porque nós vamos ser uma voz no meio dessa sociedade. Né? Porque eu não sei quanto seremos a maioria, será de 22 mesmo, e nem sei como vai ser agora. Antes do coronavírus, automaticamente, agora nessa década que está iniciando, nós seríamos maiores em número do que a Igreja Católica no Brasil. Né? E nisso, o Bolsonaro, bobo ele não é, ele se aliou a alguns dos nossos. E pessoas com pouco caráter, alguns com caráter, né? Amigos meus estão envolvidos no governo, apoiando o governo, e alguns com um pouco de equilíbrio. Né? Um cara que vale a pena ouvir e ver, o cara que estava no governo até agora, até março, é o Guilherme de Carvalho. Esse cara é um cara que dá para ouvir. Né? São gente que dá para ouvir. Porque tem gente também que é oposição, que é um desequilíbrio. Né? Tem um cara de Joinville que eu gosto dele, mas ele é pastor, ele descamba um momento. Né? O Eliel Batista dá para ouvir, é um cara que dá para ouvir. Um cara que está dando para ouvir, você foi pastoreado por ele, trabalhou com ele, é o Caio hoje. Né? Entende? Querendo ou não, ele está mais lúcido. Né? Então, eu vejo que... O Caio, me lembro que ele andava com aquela Benedita da Silva, lembra? Lembro. Eu lembro. O Caio, você tem que entender, ele batizou o Nilo Batista. O Caio participou do evangelismo. Eu não sei se ele batizou o garotinho. O Caio discipulou o Lula. Esse nunca teve uma experiência com Deus. Real. Pelo menos a gente não sabe de nenhuma. Né? Então, quer dizer, o Caio foi o maior líder que o Brasil já teve, evangélico. Né? A queda dele ainda dói em mim até hoje, sabia? É como se fosse a perda de algo muito relevante. Do jeito que caiu esse meu amigo que eu estou falando, mentor, quando ele fez uma opção pela política, e eu acho que o evangélico, qualquer cristão, não precisa nem ser evangélico, pode ser católico, de bom senso, ele vai ver pelo prisma da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? O que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João.
Vai lá que você não vai entender os 66 livros da Bíblia, que é mais complexo. Mas veja os passos de Jesus, como ele viveu. Né? E não tem nada melhor no mundo para viver que os passos de Jesus. Sim. Mas aí o Bolsonaro oferece para a igreja absorve. Em 2018, na eleição dele, eu disse para alguns amigos meus, eu estou crendo que Deus vai fazer juízo com a igreja. Porque, irmão, entenda uma coisa, nós somos profetas, não são os políticos que são profetas. Não é o político que vai mostrar a direção. Deus usa-nos para que, de alguma maneira, alguns políticos mostrem a direção, como Winston Churchill na Segunda Guerra. Deus usou um pastor, Deus revelava ao pastor o que ia acontecer, e ele falava a Winston Churchill. É diferente. A palavra vinha da gente. Mas eu vejo alguns amigos aí, alguns colegas, né, que, sei lá o que aconteceu. Eu sempre foi assim, agora está se revelando, né? E assim, eu disse a semana que passou, volte para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Né? Porque o Evangelho, ele tem todas as respostas, até para esse momento. Entende? Sim. Então, você que é pastor, eu entendo uma ovelha, né, se iludir. Eu entendo a parte normal, que eu sou também essa parte normal, se iludir com promessas, com bravatas, e etc, etc. Com mentiras, né? Que isso é uma tragédia. O fake news hoje, acho que metade quase metade, eu não sei, do que passa assim nas redes sociais não são verdades. Né? Então, eu peço aos meus colegas pastores, orem pelo presidente. Ele proclamou um jejum agora, jejua. Mas jejua para que Deus dê sabedoria a ele, para que ele tenha equilíbrio, que é um momento que eu espero não viver de novo uma pandemia, entende? E todos os líderes aqui da Europa dizem que esse momento nós só enfrentamos na Segunda Guerra. Você está aí na Inglaterra, né? Você ainda está trabalhando, não está indo ao hotel ainda ou não? Aqui é o seguinte, eu trabalho meio período na igreja, meio período no hotel. Da igreja estou trabalhando de casa e o hotel fechou também porque fica num aeroporto que está conectado com mais de 200 cidades importantes da Europa. Então os caras fecharam, né? Alguns têm razão. Tudo que é dito aqui é que a Europa nunca viu nada parecido desde a Segunda Guerra Mundial. Vários países, eu tenho colegas dos países do leste europeu, que eram a antiga cortina de ferro, aquela história toda. Cara, os aeroportos, está tudo fechado. Fala uma coisa aqui sobre essa coisa do pastor ativista. A gente está vendo isso cada vez mais, a mistura da coisa toda. Principalmente pastores, como você citou, um mentor ou aqueles que do universo evangélico têm relevância, voz, representatividade. Agora tem uma coisa. Uma segunda pergunta que eu queria fazer aqui. O pastor local. 2 dias atrás estava conversando com o Gilson, lá de Joinville. Sim. Ele me falou muito legal. Ele falou assim, eu não sabia, eu imaginava, mas não sabia o número exato. Que a média da igreja brasileira é de 80 pessoas, a média. Tá. Esse cara, o pastor local do bairro, que tem a igreja dele dividida, o pessoal tudo com raiva, tudo babando, tudo se agredindo politicamente. O que esse cara faz? O que um pastor local deve fazer para manter a... Eu fui ensinado, né, por esses próprias pessoas que me ajudaram na minha caminhada. Eu sempre fui apaixonado pela política. O dia da eleição, para mim, era um dia melhor do que o dia de uma final de Copa do Mundo. Então, você vê como eu era apaixonado pela política. Eu acompanho a política mundial, né, mas a do meu país mais ainda. Eu estou na Espanha, eu tenho uma parte hoje da espanhola, mas eu acompanho muito mais a política do Brasil. Inclusive, segura aí, acrescenta que chegou uma pergunta para você, ó. Como está a política aí na Espanha? Você concorda com o governo atual espanhol? É uma boa pergunta. Olha, eu concordo discordando. Eu acredito, isso eu acho que é uma frase que eu uso. Eu sou amigo da Marina Silva. Então, eu sou apaixonado pela minha mãe e pela minha esposa. Apaixonado mesmo. São 2 pessoas referentes na minha vida. Mas eu tenho um critério, entende? Eu tenho um critério. Eu acho que a igreja ela precisa ser bereana. Imagina, o Pelé da igreja é Paulo, tá? O Dunga é o Silas. Vamos lá. E ser Dunga na igreja é fenomenal, cara. Eu sou nada.
sabe? Se ele é Dunga, eu sou um, sabe? Ah, O pior jogador que tem. o Gandula. O Gandula do Gandula, né? Tem Gandula que sabe pelo menos dominar a bola. E esse cara, ele chega lá e vão pregar, tá? Ah. E vão pregar. Aí os caras de Bereia vão analisar se estão falando a verdade. E naquela época não tinha exegese, não tinha a teologia, não tinha os livros de teólogos, não tinha nada. Aham. E eu acho que a igreja, ela verdadeiramente precisa ser bereana, né? Mesmo que você seja um bolsonarista louco ou um lulista louco, porque tem esses dois extremos hoje, vê se eles estão fazendo é correto, vê se eles estão falando é verdade, vê se tem fundamento, né? Porque eu tenho um critério com a minha mãe, é minha mãe. E você conhece a minha mãe, né? Ela tem 86 anos, é uma das mulheres que eu conheci mais santas que eu conheci. Mas isso não quer dizer que ela não erra. Casal santo, lindo. Alguém escreveu aqui, ó, que o seu pai é um herói, né? Mas Eu vi, foi o Gerson. Valeu, Gerson, um abraço. Minha filha também está ali, ó. Jéssica, um beijo, né? E o Wilson Pereira, eu não sei se é o meu Wilson ou o teu. o Wilson lá de Americana, gente boa demais. Você é a cara de Campinas, então esse é seu. Um beijo, Jéssica, outra vez. Então, eu vejo assim, o governo da Espanha, hoje, nesse momento, que é o normal, eles estão tentando, de alguma maneira, fazer um trabalho em conjunto. Não importa a direita, não importa a esquerda. Hoje nós temos uma esquerda, né, que é uma esquerda tradicional, uma esquerda antiga, que é o PSOE, e temos o Unido Podemos, que é um pouquinho parecido com o PS, aquele partido lá do Rio, eu esqueci, PSOE, é quase PSOE, mas não é PSOE. Ele é um dos vice-presidentes. Então, a Espanha tem uma política diferente do mundo, tá? Nós temos um presidente do Estado, que é o rei, e nós temos presidente, que é o que governa mesmo, né? Porque qualquer país do mundo é um primeiro-ministro, mas a Espanha tem presidente. E nós temos 3 vice-presidentes. Eu nunca vi 3 vice-presidentes. Você tem 3 vice-presidentes na Espanha? 3. É uma coisa assim que eu não conheço na história isso, entende? Mas não é parecido, por exemplo, a gente tem vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, não é algo assim? Não. Nós temos presidente do Senado, nós temos presidente da Câmara, nós temos presidente de culto, cara. O cara que dirige o culto é que é presidente de culto. Então, aqui a gente tem presidente demais, né? Então, nós temos 3 vice-presidentes. Um deles é da esquerda mais radical. Eu não acredito que é tão radical que nem a do Brasil. Eu acredito. Tá? Então, quer dizer, é um governo que, nesse momento, ele errou, porque demorou. Né? Demorou para reagir. Né? Poucas nações do mundo reagiram que nem a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, com 4 pessoas infectadas em Seul, tomou uma atitude. Por isso que Seul está como está. Por isso que a Coreia do Sul está como está. Né? A China a gente não fala nada, porque é uma ditadura horrível. Estive lá, né? Entende? Que tem uma monarquia assim, é o rei Felipe, é um rei um pouquinho mais equilibrado, o pai dele foi importante na história, tudo, mas a Rangel, Babes Rangel, não sei quem deve ser amiga sua. Eu acho que é sua, né? E... Amiga. Então... Minha filha está com 17 anos, está quase fluente no espanhol, ama a Espanha, por isso que ela está perguntando tudo da Espanha aí. Ela mora contigo? Mora, tá lá no quarto dela, acompanhando tudo. Que legal, um beijo para ti. Eu a vi pequena quando foi na minha casa. Isso. Você lembra que você foi lá? Tá namorando o Gabriel, deixa eu ver, o Gabriel deve estar por aí também, ó. Que legal. Juízo, Gabriel. Juízo, tá, hein? Gente, foi para a China também. Tem muita história engraçada para contar da China, Wilson. Lá. Não, o melhor lugar para fazer regime do mundo é na China. Tá? Porque não dá para comer lá. Mas voltando ao assunto aqui. Né? Então, quer dizer... Vou voltar à pergunta. O pastor local, o que você acha? Eu vou voltar para isso. Então, quando eu começo o ministério, eu era co-pastor. Né? O melhor ministério que existe é o co-pastor, tá? O pepino é sempre do pastor. Co-pastor é maravilhoso. O seu salário é menor, o seu poder é menor,
mas a bronca também é quase nenhuma, né? É. E eu fui ensinado que a gente não falava de política, Ok. né? A política partidária. Eu sempre falei de política na época da eleição, falava sobre todos os candidatos, né? E a minha igreja era muito aberta para isso, em Timbó, você esteve lá. E eu acho que o pastor ele não tem que, de maneira nenhuma, declarar seu voto. Eu creio nisso, por um princípio. Eu creio que uma questão profética, você pode, de alguma maneira, ir contra algumas opiniões, algumas coisas, mas o seu voto deve ser uma coisa muito restrita. O pastor não pode ser partidário. O ministério pastoral, ele pode estar aliado à direita, à esquerda, ao centro, à social-democracia, não importa. Eu acredito nisso. Né? Quando eu vim para cá, eu voltei a falar de política só em 2010, quando eu saio de Timbó para me preparar para vir para a Espanha. Mas 2010 foi até mais ou menos tranquilo. Eu participei da campanha, tal. Aí, em 2014, eu já estou aqui, né? Então eu volto a falar de política, também estava falando de política. Tudo bem, ninguém me batia. Eu tomava uns tapas de leve. Aham. Em 2018, eu fui dar alguma versão, me chamaram de comunista. Meu Deus, é um negócio, me chamaram de tanta coisa. Eu tive que chamar um cara que eu gosto dele, falei, tu tá mentindo, tu é um mentiroso. O cara nunca mais falou comigo. Quando eu vou pregar na igreja dele, ele não vai. Né? Uau. Entende? Uma pessoa com conhecimento, uma pessoa, sabe? Né? E foi chato ter chamado de mentiroso em rede social. Eu acho que eu chamei em privado, não sei. Mas mesmo assim é muito chato. Então, o pastor ele tem que ter uma posição. Ele pode ter paixão, ele pode ser do Bolsonaro, ele pode ser do PSDB, ele pode ser do PT, mas nesse momento ele tem que ser reservado. Porque você pastoreia uma igreja. E uma igreja, ela tem de tudo. A igreja brasileira sempre foi conservadora. Sempre. O conservadorismo não é novidade dentro da igreja. Né? Hoje até existe mais liberais do que na época que eu sou crente há 56 anos. Né? Então, quer dizer, a igreja sempre foi uma igreja do centro-direita para a direita. E sempre foi assim. Sempre teve uma minoria. Eu lembro quando a TIOMEP, que era o Ministério Evangélico Progressista, aí eles faziam um congresso. Sabe quantas pessoas viam nesse congresso? 15, 20 pessoas. E pregava pastores proeminentes ali. Um deles, Robson Cavalcante, que faz muita falta no Brasil nesse momento, e outros, que eu não vou citar o nome, que estão vivos, e 15, 20 pessoas. Abrindo parênteses, o Robson Cavalcante, que ele tinha uma frase que eu adorava, falava assim, no Brasil o que mais cresce é crente e delinquente. É um absurdo, não é? Ele Isso falava é um contrassenso, porque se aumentar o cristianismo, a delinquência tem que diminuir. Os avivamentos provaram isso. Né? Quando a igreja é vanguarda, para mim, avivamento, a igreja está diante do seu tempo. Entende? A igreja prevê o que vai acontecer. Porque nós temos a palavra profética. Eu não estou falando essa palavra profética que os caras falam aí por aí, umas tonterias todas aí, que pega o capítulo 23 de Apocalipse e fica falando. Estou falando palavra profética. A palavra de Deus é revelada para a gente. Então, essa é a palavra profética. Então, é nós que damos a direção. Né? Então, eu vejo assim que o PT teve uma reunião com as lideranças gerais. A maioria desses caras que estão apoiando o Bolsonaro hoje apoiavam o Lula, né? E apoiavam de carteirinha. Né? Eu sempre procurei e procuro ser beriano, não importa quem seja. Tá? E, nesse momento, ele fez uma reunião com todos os líderes, ou quase todos os líderes de denominação. Ele, o Guilherme, que era o seu assessor. E no final da reunião, ele diz, olha, irmãos, nós temos bastante dinheiro. Eu não posso doar à igreja, mas eu posso doar a uma associação que vocês abrem. Eu sei esse fato verídico, eu sei do meu líder, do meu pastor, do meu amigão. Né? E muitas pessoas se aliaram. Muita gente abriu uma ONG evangélica para receber dinheiro do governo. Né? Então, quer dizer, isso é horrível. Isso é, sabe, isso é absurdo do absurdo do absurdo.
né? Eu acredito que as ONGs evangélicas ela pode receber dinheiro do governo municipal, estadual e nacional, mas não em troca de favor, não em troca de apoio. Então, quer dizer, ele sai da reunião e ele diz: quem me apoiar e vai ter dinheiro. A Universal, até 2016, com a Dilma, era Dilma, Dilma e Dilma, era PT, né? Apesar que a Universal é outra história, né? Então, voltando aos nossos irmãos das igrejas pequenas, e voltando à minha história, em 2018, cara, eu vi uma turma mais chata do que o Testemunho de Jeová. Me perdoe, meus amigos Testemunho de Jeová, porque eles são chatos, né? Eles querem pregar um negócio que não é verdade, pratica e conhece a verdade. E eles insistem. Em 2018, eu percebi que eu tinha um grupinho na minha igreja de 7 brasileiros e todos do Bolsonaro. E eu tive que me resguardar, porque eu tenho que respeitar. Eu imaginava que eu, na Espanha, poderia ter uma voz política no Brasil, porque eu não sou pastor de ninguém, não estou condenando ninguém, nem conduzindo ninguém ao erro ou ao acerto. Mas eu percebi uma coisa que eu não posso, porque eu tenho brasileiros aqui que congregam comigo, que gostam, né? E não é que eu não gosto, tá? É uma questão de princípio. Eu acho que o Bolsonaro não gosta dele. Eu acho que o meu problema não é o diabo, não é o mundo, sou eu, entende? Quer dizer, se a minha vida não vai bem, o responsável por ela sou eu, entende? Então, quer dizer, não tem inimigo no mundo, nem o diabo, nem todos os seus demônios, ou qualquer outra pessoa que não gosta de mim, nem gosta do que eu estou falando aqui agora, elas vão me prejudicar mais do que eu posso me prejudicar, entende? Mas eu respeito essas pessoas, entende? Eu tenho que respeitar, né? Tem gente que acredita que o Lula é inocente, né? Uma das pessoas, não vou até nem comentar esses dias, postou, acho, no Twitter, se não foi no Twitter, foi numa das redes sociais, que o Lula era um dos caras, era a voz moral do Brasil. Eu tive que dizer: tu bebeu? Aí o cara tirou a postagem, entende? Né? Então, quer dizer, mas eu tenho que respeitar, porque na igreja que, de alguma maneira, me pastoreia do Brasil, em Timbó, que eu sou ovelha de Timbó, incrível que pareça, a minha casa no Brasil é Timbó, Santa Catarina, porque lá eu fui pastor 12 anos, lá deixamos 3 igrejas abertas, né? E eu tenho gente que acredita no PT, a maioria não. Né? Então, qual é a minha postura? Não falar. Né? É orar, procurar fazer essas pessoas entenderem a palavra. Vai ler. Mas hoje ninguém pode ler a Folha. A Folha e o Estadão é da esquerda. O Estadão ser da esquerda é a loucura da loucura da loucura. O Estadão eu leio há 46 anos. É um jornal liberal da direita. Entende? A Folha ela é uma coisa assim legal. Eu amo a Folha. Porque na Folha você tem um José Dirceu escrevendo e você tem na Folha um José Sarney. Né? Eu acho que nenhum dos dois deveriam escrever nada. Né? Eu acho que esses dois aí não sabe, principalmente o Sarney. Né? Entende? Mas a Folha é assim. Então a Folha tem gente da direita, da esquerda, tem liberal, tem conservador. Entende? Aí existe uma guerra contra a Folha. Agora, essa guerra imbecil, desculpa a expressão, contra a Globo. A Globo sempre foi aliada ao governo militar. A Globo sempre foi aliada até a democracia. Depois de um tempo, a Globo se torna uma coisa assim mais imparcial. Ela demorou para ser imparcial. Eu acho que a Globo fez muito mal para o Brasil, né? Mas a Globo hoje é imparcial. O PT odeia a Globo, porque a verdade incomoda. E o pessoal do Bolsonaro também odeia a Globo. Irmãos, eu acho absurdo ele usar o texto 8,32 de João. Sim. Eu acho um monte absurdo como a gente dilui 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Quando eu era jovem, eu acreditava que era questão de salvação. Tá? O cara estava na mentira, no engano, ele foi salvo, tal, e ele foi liberto. Agora que eu já não sou tão jovem, né, já passei essa época, eu percebi uma coisa, que esse texto ele é muito mais profundo. Tem a ver com a salvação, mas tem a ver com a minha vida, a minha verdade. Quem eu sou? Será que eu estou fazendo correto? Né? Eu lembro desse meu mentor, que eu admiro ainda ele, tenho paixão por ele. Um beijo para ti, se estiver ouvindo.
me perdoe porque eu estou dizendo algumas coisas, mas não citei seu nome, mas alguns já vão desconfiar. Ele me dizia, desconfie até das suas atitudes boas. Desconfie do que você está fazendo. Então, o Espírito Santo que vive em mim, que me convence do pecado, da justiça e do juízo, ele vai revelar o que eu devo ou não devo fazer. Entende? Porque o pecado me escraviza, o pecado me mata. Né? A verdade, que é Jesus, ela me liberta. Entende? Então, eu vejo vocês, meus amigos, né? Como é complicado, né? Como é complicado ter equilíbrio nesse momento. Pastor, você que tem uma igreja de 80 e que não é da esquerda nem da direita, seja de Jesus. Amém. Né? Ore mais, pede mais direção para Deus. Né? Sabe, procura não dar a sua opinião. Eu posso estar aqui falando um pouco mais, porque eu estou um pouco longe. Né? Falaria no Brasil igualmente hoje, né? Porque eu amo meu país, eu quero o bem do meu país. Eu esperava verdadeiramente que o meu país mudasse, e eu estou esperando isso desde quando eu tinha 10 anos. Né? E, infelizmente, mudou muita coisa melhorou, Sabe mas que muita coisa piorou. Né? tem Eu um lembro. amigo que ele passou aqui pela live, não sei se ele ainda está ou não, mas ele é um pastor fantástico, de coração pastoral, muito bonito. Ele mora numa cidade muito pequenininha. A igreja é numa cidade muito pequena. Então, eles escolheram serem neutros em termos de partidarismo político, para poder não perder a voz profética para a cidade. Eles têm uma ação social fantástica na cidade. Eu estive lá, me reuni com o prefeito, ouvi do prefeito falar assim: para nós é impossível hoje conduzir a cidade sem a igreja desse pastor, esse amigo querido. Exemplo bom, a gente fala. Que Pastor legal, Paulo. que bom, que coisa boa. Um abraço você, pastor. A Você igreja está obedecendo a Bíblia. Exato. Olha o que acontece. Ele falou para mim semana passada, não, 2 semanas atrás, ele falou: Dani, cara, eu tenho vários inimigos políticos na cidade sem que eu tenha nenhum partido político, cara. O pessoal tá tão agressivo, e esse é um aspecto que eu queria entrar aqui. O pastor local, em vários momentos da sua fala, eu achei interessante, porque fiquei muito triste um tempo atrás de um pastor de uma mega igreja em São Paulo, saindo, né, dessa igreja. A gente acaba sabendo coisas de bastidores, enfim, mas não é o caso. Mas continuando com muita veemência na convicção política dele. Sabe quando passa a linha, passa o ponto, Passa o e aí, equilíbrio, né? perdão, Passa o equilíbrio. passa o equilíbrio. Fica desequilibrado. O cara foi muito para lá, foi demais. Aí o que acontece? A agressividade dos crentes, cara. Os crentes na igreja tá muito. Eu lembro quando eu era criança de ver o Maluf, o Brizola na televisão, o Mário Covas, aquelas debates, discussão, briga, Uhum. mas amigo nas igrejas. Né? O evangelho ainda nos encantava, nos unia. Hoje você tem que pisar em ovos na igreja. Por que os crentes estão tão agressivos? Não entendo. Eu acho, como eu sou crente antigo, eu acho que a igreja perdeu o cristianismo. Tá? Eu estava noutra live com um pastor lá do Maranhão e até falei com ele uma coisa que dói muito, é dizer, a igreja voltando-se para Deus. Quer dizer, é um absurdo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Entende? Essa noiva que está sendo ataviada, preparada. Ela não está pronta ainda, sabemos disso, ela está sendo preparada. E a gente perdeu o foco. Quando a gente não crê em Cristo, a gente vai crer num ídolo, seja qual tipo de político seja. Entende? A gente precisa de um ídolo. Né? Entende? E, infelizmente, por causa do roubo absurdo que o PT fez, e não foi só o PT, né? A classe política brasileira, 70% dela, né? O Brasil é uma coisa tão esquisita. Se você ler a história do Brasil, não teve um presidente que saiu intacto sobre corrupção. Nenhum. Nem esse, tá? Que está aí. Nenhum saiu intacto. E quando você quer uma salvação, né? Eu tenho um meu grande maestro, eu tenho um maestro espanhol, um grande mestre aqui, Samuel Escobar. Ele diz uma coisa: o latino-americano, ele quer um salvador da pátria. Não existe.
Não existe. Política se faz com política. Isso é demorado. Não é um homem que vai mudar a história do Brasil, não é uma mulher que vai mudar a história do Brasil. E eu acho que a igreja, por ter se afastado de Cristo, perdeu a noção de Cristo. Hoje nós temos coach evangélico, nós temos cada coisa falando, dizendo que é evangélico, que de vez em quando eu não digo que sou pastor nem evangélico, para algumas pessoas, de vergonha no Brasil. Aqui não, aqui existe, aqui, incrível que pareça, é uma referência positiva ainda, aqui na Espanha. E essa questão toda gerou isso. Pastores geraram isso nas ovelhas, entende? Se eu sou um pastor irado, que tipo de ovelha eu vou ter? Se eu saio do equilíbrio, né? Porque, querendo ou não, a igreja precisa voltar para Cristo e sempre tem que ser beriana. Eu lembro da Michele. Michele tinha 12 anos, morava em Benedito Novo, hoje é uma coach, mas uma coach profissional. Sim. E ela me chamou a atenção. Eu era o pastor dela. Eu tinha 30 e poucos anos, já faz uns dias isso. Mas eu parei para pensar e ouvir. Eu acho que o pastor, o pai, o líder, ele precisa ouvir as pessoas que estão do seu lado. Porque são pessoas que te amam, te querem bem. Tem gente que é oposição por oposição, só aquela oposição burra, entende? Então, eu vejo que a igreja, e muita gente me xingando, me ofendendo, né? E algumas foram minhas ovelhas, alguns eu batizei, né? Eu tenho meu pastor no Brasil, o Giovanni, se tiver aí um beijo para ti, e olhe muito para o Giovanni. Ele disse para mim, Disney, eu fiquei com raiva desse cara porque está te ofendendo, é um moleque. Eu não fiquei com raiva porque vou fazer o quê? Eu tenho um menino que ele me ofende um monte de tempo e esse não é crente, né? Mas eu respeito ele tem sua história, sua dor, né? Entende? Osier, um abraço, Osier. Você é gente boa pra caramba. Se um dia você quiser comer uma boa carne, vai na casa do Osier. Onde você mora? Aqui na Inglaterra a carne não é boa, não. Onde você está, filho? Está em Timbó. Aqui já na Espanha é melhor. Então, eu acho que nós precisamos voltar para Jesus, sabe? A igreja precisa voltar para Jesus. Eu acho que 2 Coríntios 7,14 tem que ser um fato. Eu não estou dizendo que o coronavírus é culpa disso, ou da B, do C. Eu não estou dizendo, mas a igreja precisa entender que Jesus, ele é o único caminho, é a única verdade. Ele é a única que gera vida, né? Então, quer dizer, esse é um texto de 14,6 de João que a gente esquece. Quando é um caminho, não existe outro caminho. Se é uma verdade, não existe outra verdade. Entende? Se é vida, fora dele é morte. A maioria desses irmãos, alguns amigos queridos, né? Queridos, gente querida, gente que eu amo, gente que eu parava 1 hora para ouvir o cara pregar, cara. É cara que eu ouço na internet. Para mim ouvir um pregador na internet, o cara tem que ser acima da média. Entende? Eu não ouço, eu não consigo ouvir ninguém na internet. Né? Agora não tem outro caminho para não ser usando na internet. Então, eu acho que nós precisamos voltar para Jesus. Aquela música que o Carlinhos cantava, O Primeiro Amor, eu acho que deveria ser voltar a ser o hino da igreja brasileira. Entende? Eu acredito, não sei se eu estou sendo otimista ou bobo. Otimista você pode ser bobo, né? Os dois juntos. Eu acho que depois disso vai melhorar muito. Alguns amigos meus creem que essas igrejas que vão apenas atrás do dinheiro vai diminuir bastante. Porque imagina, vão ficar 2 meses sem culto. Sim, Tá? amém. Estou falando aqui, mas, cara, já estão. Eu acho que as pessoas estão acordando, está havendo um movimento, uma migração, e estou até surpreso que uma coisa boa que está acontecendo, a moçada da nova geração, acho que está saindo uma fornada aí de moçada melhores do que eu, estou com 42, eles estão mais berianos, como você diz, e está tendo um despertamento muito grande para... Acho que vai crescer mais para doutrinas, né, da palavra. Por exemplo, quando você ia ver um pastor, eu não lembro da minha época de infância e adolescência, de ver pastores presbiterianos, por exemplo, com tanta abertura no meio pentecostal. Hoje a gente tem o Augustus, o Hernandes e outros que pregam mais em igrejas Assembleias de Deus do pentecostal clássico, né, vamos dizer assim, do que em outros lugares. E a moçada querendo saber mais. Uma das bandas favoritas da minha filha
o nome como é? Projeto Sola, uma coisa assim, baseado nos 5 solas, galera querendo conhecer mais da Bíblia. Tem uma fatia aí bem legal. E essas igrejas cassino, eu acho que elas estão diminuindo, mas o Brasil ainda é muito grande. Aqui na Inglaterra, eu vou repetir, eu falei isso na live com o Gilson. Eu estava conversando com um pastor que preside uma organização cristã aqui, que a nossa igreja faz parte, um cara muito legal, e ele falou assim, Daniel, a gente sempre ouve falar do avivamento no Brasil como algo muito amplo, muito bonito, mas muito raso, muito superficial. Então tem Projeto Solo, é isso aí, Gabriel. Muito bom. Tem essa coisa. Essa live aqui, galera, vai ficar no YouTube. Depois você pode assistir com calma, enviar para alguém. A gente está batendo um papo de cozinha, de cafezinho sobre política. A gente falou aqui sobre a polarização política no Brasil, porque principalmente nessa época do coronavírus está muito forte. Falamos aqui do pastor local, da igreja local, pastores ativistas e crentes agressivos. Eu acho que o Disney falou uma coisa que resume bem. A igreja precisa voltar para a cruz de que pastores precisam voltar para aquela paixão, primeiro amor, do chamado dele, do dia em que ele foi chamado, que o coração dele chorava e derretia pela causa e pelas almas. É triste ver pastores substituindo a paixão, tirando a missão e colocando o tempo, o entusiasmo dele em causas políticas apenas. A gente sabe que a missão da igreja é salgar a terra em todas as áreas, mas aquele que tem um chamado de Deus para ser um profeta, um pregador, para se colocar diante de Deus e orar pelo povo, é triste de ver essa substituição. É muito triste, é muito triste. É horrível isso. James, um abraço. James, aqui me ouvindo, eu assistindo. Que vocês estão falando aí, um abraço para vocês. Jonas e Thalita, isso. Entrou Four Seasons, Four Reasons. Entrou. É daqui da Inglaterra, tô falando. É o pessoal da igreja aqui, estão vendo tudo em português e não estão entendendo nada. Vou fazer uma live em inglês com tradução, vou ter que dar um jeito. Eu vi ali que entrou e saiu, porque não entendeu. O pessoal da igreja aqui, claro. O Steve é um pastor amigo meu aqui que está tentando aprender português, é muito engraçado. A gente viajou para o Brasil, ele insistiu comigo, nós fomos com o voo da Latam, em falar com o comissário de bordo em português, né? Então, eu fico maravilhado quando algum estrangeiro quer aprender o português. Né? Eu acho fenomenal. Muito legal, muito bonito. Tem um casal aqui também que ele está tomando aulas de português, que eles querem em 2 anos se mudarem para o Brasil, para plantar igrejas, enfim. E aí, cara, ele pediu no avião para a moça oferecer café, chá, vinho, essas coisas. Aí ele pediu um suco de uva. Só que ele pediu esses de caixinha, suco de uva. Eu sei. Toma na ceia. Tem no avião, né? Não tem um suco de uva bom no avião. Não. Aí ele falou que queria um suco de ovo. Mas isso acontece, cara. Isso acontece. Beleza? Eu tenho cada história minha de espanhol que me dói. Ele virou para mim. Ele virou para mim e falou assim, Daniel, uva e ovo é muito parecido. Aí eu expliquei para ele a diferença. Aí falou, tá, e mãe e mão? Qual é a diferença? Nossa, cara, é cada pergunta. Um abraço. A nossa língua não é fácil, não, tá? O português é uma das línguas mais difíceis para aprender, né? Só para esse momento da língua. Nós temos que terminar às 6, né? Nós temos horário para terminar? Estamos terminando. Tá, não, tudo bem. Não, porque eu tenho uma reunião com a minha liderança, Claro. com a igreja mãe, agora. Incrível que pareça, eu estou sendo pastoreado por um garoto de 37 anos. Olha aí. O cara é um fenômeno. É um fenômeno, cara. Né? E é legal estar sendo pastoreado por ele. Né? É legal. Eu espero que essa geração mostre outra cara, a cara verdadeira da igreja. Amém. Eu quero ter essa ilusão, esse otimismo e essa bobice de crer que Deus vai mudar a igreja nisso. Espero. Né? Galera, quero para vocês, acompanha lá as redes sociais do Pastor Disney.
Ele é, da Igreja Batista, da Convenção Batista, vamos chamar assim, espanhola, para o pessoal entender melhor. E da Convenção Batista Nacional no Brasil também. Fera, pastorzão, vocês podem ir lá, ó. Digita lá, Macedo, não é aquele não, é esse aqui é gente boa. Você pode seguir nas redes sociais e é uma alegria. Você nunca vai ouvir